Olá, boa noite. Entrei antes da hora, mas já tem gente aqui, rapaz. Vocês estavam só esperando, né? Entrei para testar e já caí na sala. Na live. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Vão chegando. Vamos aí nos acomodando. Gente de todo lugar. Meu amigo Márcio Carneiro, Adriana Viana, boa noite. Dá um tempinho aí para mais gente chegar. Chegam rápido. Júlio, como vai? Paz e luz para você também, Dina. Boa noite, queridos. E aí, o enquadramento tá bom? Estão me vendo bem, me ouvindo? O volume tá baixo, tá normal? Como é que tá? Me digam aí, por favor. Boa noite, minha sogra, Nazaré Girão, muito bem. O júri da sogra é pesado, hein? Vamos lá, vamos tentar fazer bonito. Minha técnica aí, Patrícia Marinho. Tá ótimo, muito bem. Vila Corta, meu irmão Márcio França. Obrigado, queridos. Que bom. Que bom. Já são 8 horas. Por favor, me digam aí a hora exata para a gente cronometrar bem o tempo. Oi, Ângela. Deixa o pessoal chegar. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, estejam todos em paz. Se não tem ainda a paz que os faz aquietar o coração, que queiram e tentem, tá certo? Fiquem vigilantes o tempo inteiro. A gente vai conversar um pouco a respeito disso hoje, de como você pode observar o seu corpo, do que é o corpo físico nessa caminhada do espírito, como o próprio tema lá já anunciado nos trouxe. Estou aqui conversando enquanto as pessoas vão entrando na sala, vão participando aqui conosco. Fiquem à vontade. Alexandra é bem melhor com o feedback do pessoal aqui conversando com a gente, hein? Adorei também. Muito bem. Paz e luz para você também. Gente, vamos começar. Vamos lá, que está na nossa hora e a gente deve acompanhar o tempo para otimizar esse curto espaço que temos devido ao quanto se pode acumular de vídeo, né? O tamanho do vídeo aqui no Instagram. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês. Eu estava refletindo hoje à tarde que a gente, nesse movimento virtual, a live, para mim, vocês estão me recebendo na casa de vocês. Então, eu quero começar esse momento nosso, essa conversa, né? É uma conversa com uma prece de coração dedicada a todos vocês e às suas famílias.
tá? E a todo mundo que está assistindo nesse momento, tá ok? Então me permitam, por favor. Pai de infinita bondade, eu reconheço e aceito a dignidade de cada ser humano que está comigo nesse momento. Muito embora para alguns os seus desafios sejam mais evidentes do que os meus no momento, isso não os torna menos dignos, necessários, importantes ou valiosos para o universo, até mesmo do que eu. Seus problemas, sua doença, são apenas parte do caminho que todos nós necessitamos como aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, começado aí oficialmente o nosso papo. Sejam bem-vindos, já somos 99 pessoas, 98, quem será o 100? Gente, depois dessa prece dedicada de coração a todos vocês, eu quero fazer uma indicação de um livro, de um texto, para quem puder e quiser. As pessoas têm me perguntado muito a respeito de literatura, né? Indicação literária para esse momento de isolamento, de afastamento, de esse momento desafiador, esse contexto tão diferente que estamos vivendo. Livros, textos que possam trazer uma reflexão sobre si mesmo, uma autoajuda, por que não? Um pensamento sobre a condição do espírito. E aí eu decidi trazer uma indicação hoje para vocês, que é a base, foi um dos livros que eu adotei como base para a nossa conversa de hoje. Eu quero trazer para vocês a indicação do livro O Céu e o Inferno. Estão vendo aí? Tá? O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. O Céu e o Inferno é um dos textos, um dos livros escritos pelo Kardec que compõe o Pentateuco da doutrina espírita. Ele, como o próprio nome diz, vai trazer a visão do espiritismo daquilo dos aspectos religiosos que a gente carrega sobre esse dogmatismo do céu e do inferno. Ele tem um título alternativo, na verdade não é um subtítulo, ele coloca aqui O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí, eu abri esse livro, que ele é dividido em duas partes. Ele tem toda a parte que vai versar, olha o índice dele, ó. O primeiro capítulo, o futuro e o nada. Aí ele continua, o temor da morte, o céu, o inferno, obviamente, o purgatório, a doutrina das penas eternas, e por aí vai, trazendo a visão do espiritismo sobre todas essas condições que eu li aqui e outras mais. E a segunda parte do livro, ela se chama de exemplos, né? Ela recebe esse título, essa nomenclatura, exemplos. E aí, lá, são relatos de pessoas, de espíritos desencarnados, que já fizeram a sua passagem, sob a condição atual deles, a condição naquele momento, né, que foi transcrito o texto. E aí eles vão trazer o seu relato, o seu depoimento, o seu testemunho sobre várias condições onde eles se encontram na espiritualidade. Eles falam da passagem, isso na segunda parte, tá? Os espíritos felizes,
os espíritos em condições medianas, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os endurecidos e as expiações terrenas. Então, é um bom livro, a leitura é fantástica, fluida, algumas pessoas têm uma certa, não dificuldade, mas leem de forma mais lenta alguns livros da codificação espírita por serem de pergunta e resposta. Ótimo que seja lento, que seja reflexivo, não é de difícil leitura, tá? É bom. A codificação não é de difícil leitura, ela é reflexiva, então é um livro que você além de degustar, são livros, são textos, você precisa digerir. Então isso leva tempo, como o alimento, tá? Porque é um alimento para o espírito. Então entra, mas vai precisar de digestão, vai precisar de um tempo de acomodação, vai ter que ir para as células certas no seu corpo para ocupar o espaço certo na sua vida, tá? Então vamos lá. Conheçam a doutrina espírita. Vai ser bom, vai ser agradável essa caminhada. Que bom. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Eu quero abrir o texto, como eu disse, abrir o livro o Espírito habitando no corpo físico. Tá? Então, pensando nessa temática, eu abri o livro aqui no Tudo 1, no capítulo 1, no primeiro item, e li o primeiro parágrafo que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só o que é o primeiro capítulo, o futuro e o nada. Aí eu vou ler um pedacinho para vocês, como eu disse, o primeiro parágrafo. A realidade é que nós vivemos, pensamos e agimos. Também é verdade que morremos. No entanto, ao deixar a Terra, para onde vamos? O que será de nós após a morte? Vamos estar melhor ou pior? Continuaremos existindo ou não? Ser ou não ser? Se é essa alternativa, ser para sempre ou ser para nunca mais? Ou tudo ou nada. Vivemos eternamente ou tudo se acabará com a morte? O céu e o inferno vai trazer a perspectiva do Espiritismo sobre tudo isso que eu acabei de ler agora e a gente vai conversar um pouquinho. Aí tem uma última perguntinha que eu não li ali de propósito, porque eu quero fazer ela para vocês e quero ver aí, além dos coraçõezinhos subindo, qual é a resposta. A última pergunta do parágrafo é: vale a pena pensar nisso tudo? Se vocês disserem que não, aí eu desligo e a gente vai fazer outras atividades. Mas vale a pena pensar nisso tudo? Respondam aí, quero ver subindo, além dos corações, tá? Vamos pensar nessa condição, vamos pensar a respeito de todas essas perguntas que eu acabei de ler, vamos pensar a respeito da vida e do desencarne. Uma vez lá na Quinta de Luz, eu perguntei ao Simeão, que é um dos, para quem não é trabalhador, um dos nossos, podemos dizer assim, mentores, não é? Nos centros espíritas, a gente conhece dessa forma, assim, um dos nossos orientadores espirituais. Eu perguntei na época que estudamos esse livro, como é que poderíamos agir para ter uma boa morte, não é? Um bom desencarne? A resposta foi limpa e clara: tendo uma boa vida. E a boa vida nós só teremos diante de uma reflexão máxima nesse caminho de retorno à casa do Pai. Nós somos seres humanos, então nós só melhoramos em humanidade. Só podemos fazer isso, nos tornar
mais humanos. E nessa perspectiva eu quero dar uma fugida do tema, mas, né, tudo tem um porém. Então eu quero dar uma fugida do tema, gente, para falar de um assunto urgentíssimo. Tem gente passando fome. Tem gente morrendo de fome. Do nosso lado, na nossa cidade. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Mas diante do contexto atual, isso piorou. Tem gente sofrendo muito e pela fome. A gente está aqui refletindo a respeito de como nos tornarmos seres humanos melhor, de como nos melhorarmos em humanidade. Tem gente pedindo para eu falar mais alto, né? Vou tentar, tá? Então, tem gente passando fome e a gente precisa agir referente a isso de alguma forma. A gente não pode ficar isento. Essas pessoas são os nossos irmãos em espírito. Então eu vou trazer uma ideia aqui para vocês. É só uma indicação de ajuda. A gente tem um trabalhador na casa chamado Henrique Amorim, que de forma individual ele se propôs a levar alimento a essas pessoas, né? Preparar a refeição e levar. Henrique faz um trabalho maravilhoso, ele entra nos lugares mais necessitados, identifica aquelas pessoas que mais estão precisando e leva a comida até elas, porque de barriguinha vazia, ó, não dá para refletir a respeito da vida. Então, o Henrique, ele faz esse trabalho, estava fazendo o trabalho sozinho, e aí uma ONG a qual ele ajuda, que tem outra atividade no sertão, eu não sei qual é o trabalho dessa ONG de assistência, se juntou a ele e hoje eles fazem esse movimento, né? Aí nós temos outra trabalhadora na Quinta chamada Júlia, que está também nessa parte de arrecadação de alimentos, através acredito que da nossa querida Maria de Jesus. Algumas pessoas já se juntaram algumas pessoas, não, as cestas básicas que eram passadas para a Quinta de Luz que eram passadas para algumas pessoas da comunidade da Quinta de Luz, são transferidas para que o Henrique possa fazer esse trabalho dele. Já que a Quinta não está funcionando, as pessoas não podem receber a cesta básica lá. Então vocês podem ajudar. Vocês podem ajudar. A gente tem uma obrigação moral de optar pelo bem. E isso é fazer o bem. Tá? O Henrique, eu conversei com ele essa semana e ele falou que é melhor quando ele recebe o dinheiro, porque ele vai até a Ceasa e compra em grande quantidade bem mais barato que em qualquer outro lugar. Muito mais barato que em qualquer outro lugar. E aí ele consegue favorecer, levar isso a mais gente, tá? Então quem quiser doar, ou doar alimento também pode, bota aí o telefone do Henrique, se ele tiver presente, Henrique, põe o teu telefone e pode ter o da Júlia também. Se isso não incomodar vocês, é óbvio, acho que vocês não estavam nem sabendo que eu ia aqui citar os seus nomes, mas quem puder fazer vai ajudar bastante, vai levar alimento a quem não come há dias. Tudo bem? Vamos voltar para o tema. Muito bem. Então, gente, a gente vai falar, me lembro lá do card que o pessoal técnico preparou para divulgação, o espírito habitando no corpo. Então é falar de uma trajetória, quando estava lendo sobre isso hoje, de um quantum de tempo sobre um espaço,
não é isso? Num determinado espaço. É falar da condição da primeira respiração, que é dada no nascimento, que acontece no nascimento, a última, no momento do nosso desencarne. Que trajetória é essa? Que intervalo de tempo é esse diante do nosso processo de existência enquanto espírito? Se o som estiver baixo, vocês me avisem aí que eu aumento o volume da voz. Então, que intervalo de tempo é esse? O que compreende a vida do espírito no corpo, dado o movimento das encarnações? Sim, nós não estamos na primeira existência habitando o corpo físico. Nós somos consciências contínuas no espaço, no universo, tá? Que já tivemos outras vidas e que continuaremos a ter demais. Já fomos homens, já fomos mulheres, já fizemos de tudo, o que não nos dá o direito, por exemplo, de julgar ninguém. Então, o livro lá, O Céu e o Inferno, ele traz uma passagem que me chama muito a atenção, que eu sempre trago à discussão esse movimento quando oportuno, e essa é uma boa oportunidade da gente discutir esse tema, que ele coloca uma base tripla de pensamento, de reflexão, diante desse processo da vida do corpo do espírito habitando o corpo físico e do espírito caminhando no que a gente chama da erraticidade, né? Na espiritualidade, ele fora do corpo físico. Então, esse tripé de alicerce, esse tríplice alicerce, esse tríplice apoio, ele fala o seguinte, que nós temos na nossa caminhada o momento do arrependimento, o tempo de expiação e o tempo de reparo. Sobre isso, sobre esse tríplice apoio, o livro traz um pensamento, uma reflexão sobre a necessidade de encarnarmos, a necessidade de habitarmos o nosso corpo físico e de interagirmos com o meio externo. A gente tem um ecossistema, todo um processo orgânico, sistêmico de organização interior, e essa organização se projeta no espaço. Por isso que a gente destrói a natureza, porque por dentro a gente não está tão harmonizado assim. Voltando para o que o livro nos traz, ele chama de arrependimento o momento onde nessa caminhada espiritual, nessa continuidade da consciência de vidas passadas ou nessa própria vida, vamos tomar como exemplo alguma coisa, algum movimento, alguma vivência dessa existência, a gente se arrepende de alguma ação que vinha praticando por consciência. Então a gente gera consciência. Nós, como os psicólogos de plantão aí adoram esse termo, elaboramos sobre uma determinada questão, decidimos a partir de então tomar uma ação diferente, e esse tempo onde a gente deixa de cometer a ação danosa, dentro da literatura que a gente acabou de citar, ele coloca como arrependimento. Márcio vai trazer mais adiante, acredito que a semana que vem, em outra live, algum conteúdo de desobsessão. A gente conversa com consciências desencarnadas numa terapia desobsessiva, que serve para isso, e eles experimentam muitas vezes
essa condição do arrependimento. A partir daí, a partir desse ponto do arrependimento, há um movimento natural inerente ao espírito, porque é um processo energético que o universo nos leva de tentar fazer diferente. Aí nós ou passamos a possibilidade, a vontade, a expressão de movimento de querer ajudar algo que nós víamos trabalhando contrariamente antes, ou seja, se arrepende, aí quer fazer diferente, quer ajudar a pessoa, por exemplo, que prejudicou. Tá? Como o espírito lá obsessor, ele se arrepende, aí ele quer ajudar aquela pessoa. Muitas vezes não é possível, não é? Essa pessoa está distante, já não participa mais da sua vida, está em um outro movimento, tem outras escolhas, já não está mais aqui, não é possível mais o contato. Mas aí, nesse processo, depois do arrependimento, que não seja possível diretamente auxiliar aquele que foi prejudicado pela nossa ação, nós podemos adotar um processo de ajudar pessoas que estejam em dificuldade semelhante. Então, a esse movimento chamamos no Espiritismo e nesse tríplice apoio de expiação. Tá? Então tem o ponto do arrependimento, que é não cometer mais a atitude danosa a nós mesmos e a outrem. A expiação, que é tentar fazer diferente, tá? Do que vinha fazendo antes, auxiliando, ajudando, ajuda aí, tá? Ajudando aquele que nós prejudicamos ou a quem passe por uma condição semelhante. E aí vem a terceira fase, o terceiro pé do tríplice apoio, o reparo. Aí a gente chega no tema, tá? Aí a gente chega no nosso tema de hoje. A gente volta para ele, o reparo. Reparo só no corpo físico. Reparo só na carne. Reparo só encarnando. Só considerando o delta S sobre delta T, o tempo sobre espaço, tá? Ele só é possível nessa condição. Então nós, hoje, habitando no corpo físico, temos também no nosso processo evolutivo um movimento extremamente intenso de reparo, de algo que precisamos ajustar durante a nossa caminhada. Nos arrependemos, expiamos e hoje uma das justificativas que temos de estarmos encarnados, segundo o texto, segundo o Espiritismo referente a esse texto, é o reparo. É a necessidade de reparo. Obviamente, gente, entenda uma coisa, a gente tem que se deter ao tema. Então, não é tão somente isso. Podemos dizer assim, é uma condição filosófica, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, que nos remete a uma reflexão sobre a existência extremamente profunda. Mas eu peguei um pedacinho lá do céu e o inferno e trouxe para a gente refletir a respeito dessa condição. Então, nos arrependemos, expiamos e hoje estamos na condição de reparo segundo esse ponto de vista. E diz o Leonardo Boff que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então vamos avistar esse ponto por enquanto. Aí a gente encarna, como eu disse, nesse processo que se dá entre a primeira respiração e a última. Será que é só isso?
A vida, aí vem aquela discussão, né? Será que já existe espírito na fecundação? Será que há consciência em um feto? Será que a gente só começa realmente a nossa caminhada dada a primeira respiração? A primeira respiração é a troca com o mundo, é a primeira troca com o mundo de forma independente enquanto caminhada espiritual encarnatória. É a primeira troca com o mundo. Em termos de preparação para a encarnação, de transitar no perispírito da mãe, de estar em desenvolvimento de acordo com toda uma energia voltada para o ecossistema, nós estamos muito antes, até mesmo da fecundação. Existe no plano astral, o astral é o espiritual compatível conosco, é o que a gente entende. A gente pode falar mais a respeito disso em outro momento. Existe no plano astral um movimento natural para a maioria dos espíritos que se chama de processo encarnatório. O processo encarnatório, ele compreende o planejamento para você vir. O planejamento para você estar aqui. As tendências do que pode acontecer, qual a família que você vai reencarnar, quem é teu pai, quem é tua mãe, qual o momento que você vai voltar, qual o contexto histórico, qual o momento histórico, qual o contexto de vida que você retorna, o porquê disso. Então a gente vem com tudo planejadozinho, na maioria das vezes, tá? Dentro de um padrão de normalidade, é isso que acontece. A gente não encarna assim, não está lá boiando, né? Eu imagino a Alexandra contando isso, né? Vocês vão ter a oportunidade de estar com ela novamente, enfim. A gente não está lá boiando, tá? No espaço e por capricho divino alguém lá, como a gente costuma dizer, um espírito de luz nos pinça, né? Pinça e diz, vai que é tua, agora é tua vez. Espera aí um momento da intimidade lá do teu pai com a tua mãe, mergulha junto e ela engravida. Não. Não é assim não. Tá? Tem um planejamento. E esse planejamento, ele é de nosso conhecimento. O que a gente passa nessa vida é fruto da nossa escolha. Muito da escolha terrena, do que fazemos aqui, após essa primeira troca, após a primeira respiração, tá? E uma grande bagagem do que somos espiritualmente e trazemos nesse projeto, nesse contrato. Cadê Juliana Martins, nossa advogada, aí para falar desse contrato? Tem que estudar isso, Juliana. Muito bem. Eu olho para cá porque não tem hora, viu, Patrícia? Não aparece a hora em quem está fazendo a live. Aí tu me diz a hora de encerrar para a gente não perder aí nossos dados. Então, diante disso, a gente tem um movimento. Vamos falar um pouco desse plano astral, tá? Então a gente está lá vivendo na condição do espírito que a gente consegue consciencialmente. Então, se a gente vai para planos superiores, o espírito ele não tem forma. O espírito ele é amorfo, ele é luz. Então, já pensou o que é viver num plano, tá, que tudo é luz? Aí tu olha para um lado uma bola de luz, olha para o outro outra bola de luz, para cima, para baixo, tudo bola de luz, certo? Então, como seria?
Como seria para você viver numa condição dessa? Então vamos lembrar lá do nosso lado, o André Luiz. Para quem não assistiu ou não leu, faça algum movimento assim, é um tempo hábil para isso. Tá? Ele vai, desencarna e chega num lugar onde tem escola, hospital, ônibus, prefeitura e tudo mais. Não é? Casa, comida, só come sopa, mas tudo bem. E todo um movimento em termos, tá? De forma mais organizada, no caso do André, depois lá que ele se conscientiza do desencarne e apacenta o coração, mais organizado, só que muito semelhante ao nosso. É isso aí. Uma vez na desobsessão, na terapia desobsessiva, num caso interessante, um irmão desencarnado, se comunicando em consciência, disse: olha, foi frustrante para mim o desencarne. Pensei que em virtude de algum sofrimento, alguma coisa mal resolvida, algo pendente na caminhada dele, esperei a continuação da fala dele. Ele disse: é tudo a mesma coisa? Paramos. Mesma coisa como? A gente chega aqui, acha que vai ter um movimento, né? Outro completamente diferente, e quando chega aqui é a mesma coisa. Na perspectiva dele. Aí vê só a frustração. Perceber que nós continuamos. Nós continuamos. A gente pode abrir o leque de percepções, de sensorialidade. A gente pode entender alguma coisa. A gente pode ser ajudado, extremamente ajudado, dado o processo de desencarne. Mas a vida, não biológica, mas da consciência, ela continua. Não tem uma interrupção drástica de maneira tal que agora a estrutura mudou e você vai entender o que é ser uma bola de luz. Não, tem uma lógica. Tem, gente, uma ciência. Tem uma ciência. E essa ciência, ela é estudada no Espiritismo. O Espiritismo, muitos chamam de a ciência do Espírito. Tá? Vamos lá. Comece lá, para quem nunca leu Pelo Céu e Inferno, faça um movimento de outro livro, da codificação espírita, tem que ir lá na base. Aí a base você forma, lembra do tripé, então você forma a base e daí você vai para outros voos. Mas tenho certeza que nesse momento e doravante, para quem ainda não trilha nesse caminho, vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. A gente está aqui agora a Quinta de Luz na internet, né? A Quinta de Luz aí no mundo virtual. A interação tá mais fácil, né? De perguntas, de entrar em contato, de estarmos juntos. Faz esse movimento, procura a si mesmo. E quando você procura a divindade, você só vai achar ela em si. Não encontra em outro lugar. Você precisa despertar o ser divino que há em você. Despertar uma variação de frequência para vibrar de forma mais elevada. Vibrar distante de dor, distante de sofrimento, distante de desesperança. A gente consegue sim. Vou beber um pouco d'água, tá? Podem mandar perguntas, só se a gente tiver tempo para pergunta, Patrícia está me enviando aqui. Aí daqui a pouco a gente
a gente abre. Patrícia está dizendo, bota o microfone para fora. Está fora agora. Vamos lá. Espero que estejam ouvindo. Então, a gente vibra em frequência. Gente, aí essa frequência do que eu chamei, do que é chamado de plano astral, que é essa compatibilidade que a gente tem de compreensão do que é o mundo espiritual, tá? Essas frequências, elas variam, tá? Para que a gente possa habitar hoje e compreender o plano físico, o que é o processo encarnatório, o que é a condição de habitar no corpo físico. Então, se a gente pega de forma didática a primeira frequência, aí vocês vão entender porque eu estou dando dados numéricos, vamos dizer assim. Então, se a gente pega a primeira frequência, tá? Ela nos conecta à vida biológica. Então, é a vida biológica, os processos instintivos, se a gente leva para a condição emocional, tá? Para a condição psíquica, aliás. São os processos de base, são os processos instintivos, ou seja, instinto de sobrevivência, instinto de clã, de se reproduzir, de comer, de beber, parte de instinto aí de buscar o divino, tem alguma coisa nisso. E tudo acontece de forma instintiva, um impulso nervoso tá? Aquele determinado movimento. E agressividade, enfim. Se a gente vai para uma frequência número 2, tá? Que também necessitamos para poder encarnar, aí a gente tem um movimento de vitalidade. É um plano de frequência que se chama de etérico, ou etéreo, como alguns autores chamam. Esse plano etéreo, ele faz uma conexão entre o que é extremamente de base, o que é a vida biológica, o que é a carne pela carne, tá? Com um outro plano já mais sutil, que é o terceiro, que é o emocional. Que é esse plano que nós chamamos de astral. É essa frequência que nós chamamos de astral. É o plano emocional. É o plano de, como disse minha amiga Alexandra, e eu roubei esse termo para mim, é o plano dos sentimentos de expressão. Raivas, vou falar alguns, tá? Raivas, ansiedade, preocupação, medo, tristeza, ressentimento, mágoa. Isso de forma desordenada, né? De forma harmonizada, impulsividade, alegria, concentração, discernimento, força de vontade. Então, tudo isso se manifesta como expressão da vida. E a vida, como nós compreendemos, vibra nessas 3 frequências. Então, a primeira frequência é instintiva, de base. A busca da preservação da carne. A busca de satisfação pelo prazer, tá? O maior prazer com o menor gasto de energia. Vocês veem isso no mundo, pessoas agindo assim, nós agimos assim, né? A gente conhece o outro e diz assim, ó, muito prazer, o que a gente deseja? Ó, vamos apertar a mão de hoje por diante e dizer assim, ó, tá vibrando na primeira frequência. Porque é isso, tá? É a busca incessante de satisfação dos planos, do plano físico, tá? O plano etérico, ele já traz um processo de entendimento da vida na questão de trabalhar o tempo inteiro para que essa carne não pereça, não somente através da satisfação das necessidades biológicas, mas da conexão, ele faz a conexão com o plano
da terceira frequência, o plano psicossomático, o plano das emoções, o plano dos sentimentos de expressão. E a gente vibra nisso aí, ó. Sabe quem é esse planozinho que é muito, muito comentado no meio quando se busca uma terapia, quando se quer começar a refletir sobre si mesmo? É o meio do ego. É o plano do ego, é o plano das emoções, é o plano da terceira frequência. Aí vem todo o mal que se espalha pelo mundo. Onde assim, tem um pensamento hindu que diz o seguinte: na base de todo sofrimento humano está o egoísmo. Se você for buscar uma resposta para tal sofrimento na base humano, em termos gerais, na base disso está o que eles chamam de a angústia da separatividade, o egoísmo. E aí, é nosso dever enquanto espírito habitando o corpo físico transcender esse ego. Acalmar o ego, compreendê-lo e dar um passo seguinte para a quarta frequência. Nessa eu não vou entrar, né? Porque a ideia é a reflexão sobre o espírito habitando no corpo. Essa quarta frequência já é aí o que o momento nos traz essa vibração, o que o ecossistema, o que o planeta está enfrentando essa transição para essa quarta frequência, e aí nós estamos sentindo todo o impacto disso. E o ego, a angústia da separatividade está aflorada, essa está na pele, essa está visceral. O mal está borbulhando no planeta, porque ele se debate para não sair daqui. Aí é muito pano para manga, é muita coisa, né? Então a primeira live é brainstorm, é jogar muita conversa aí para a gente ter o que desenvolver aí nas próximas. Me deixa ver alguma pergunta aqui. Nossa, parece que tem um bocado. Patrícia, me mande perguntas. Alguma coisa foi apagada aqui? Paty, manda de novo. Sim, tem uma pergunta aqui. Tenho uma dúvida sobre os atendimentos. Eu não consegui completar minhas 3 segundas-feiras e ir para a desobsessão por causa da pandemia. Eu falei em desobsessão, né? Uma pessoa, para quem não entender bem o que está acontecendo aqui, é a amiga, tem um nome extenso aqui, não consegui entender, mas pergunta sobre a questão do tratamento na Quinta de Luz. Faça o seguinte, para a gente não fugir muito o tema no momento, mande um e-mail para a gente, entra lá no site, aí tem lá o Fale Conosco, ou então no próprio Instagram, aqui nos comentários sobre a live que vai ficar postada lá no feed, né? E também no YouTube. Manda a tua pergunta, que a gente aí tem a capacidade de tratar mais especificamente do que a tua busca lá na Quinta de Luz não foi interrompida, tá? Essa busca não foi interrompida, vale ressaltar, é preciso, é importante, me permitam agora, em termos de tratamento, porque a espiritualidade manteve e mantém todos os tratamentos que aconteciam na casa. Todas as semanas, no seu dia de tratamento e outros dias também, tem acontecido o que eles chamam de ronda. Eles vão até a casa de cada um de nós e nos tratam exatamente como tratam lá na Quinta de Luz. Ah, mas eu não vejo, eu não sinto, não tenho oportunidade de falar. Por quê? Vamos lá. Porque a gente vibra na terceira frequência. E eles não estão nessa terceira. Ó, mais além. Tá? Ah, mas a gente só tem esses 3 patamares de frequência. Não, a gente experimenta, estando aqui na Terra,
até o sétimo, tá? Mas muitas vezes o movimento da terceira frequência que cobre as outras, engloba, né? E aí se tornam todas um contexto só. O movimento da terceira frequência, a prisão no ego, ela é tão intensa que contamina a possibilidade de você ter contato com as outras. Temos 10 minutos. Muito bem. Pergunta. Pode ser que eu pule alguma porque eu tenho que estar lá e cá, mas vamos lá. Pergunta de Robertinha. Eu já perdoei alguém, só que esse alguém não me perdoou. Que posso fazer além de preces para que esse alguém, entendo que seja isso, me perdoe? Espera pacientemente. Espera que as suas em prece. Mantenha-se vigilante para sempre permanecer de braços abertos para abraçar essa pessoa quando ela retornar até você. Não cultive o ódio. Sei que você já disse aqui que já perdoou. Isso, então repita todo dia para si mesma que você já perdoou. Repita todo dia em intenção para essa pessoa que você já perdoou. E um dia vocês vão ter a possibilidade, assim como você despertou para o perdão, que é um dos sentimentos mais sublimes, você despertou para esse sentimento, um dia ela vai despertar também. Tá? E aí vocês vão poder reatar os laços. Vamos para outra pergunta. Socorro Rodrigues. Com que intenção somos influenciados ao mal? Será para nos fazer sofrer como eles? Veja, a gente faz esse movimento de dual, né? O bem e o mal. Nós apenas e só somos influenciados naquilo que vibra em nós. Se esse mal não vibrar em você, ele não consegue influenciar o mal. Tá? Não estou, obviamente, dizendo que você seja uma pessoa má. Não é isso. Mas se você sente o mal que é emanado para te influenciar, é porque isso vibra em você. Então procure em você as causas de sofrer essas influências, você vai superar isso tudo. Qual a forma de procurar? Vai lá, estuda a codificação. Tem muitos mapeamentos ali de como você se perceber nessa história. Tem a possibilidade de estar em contato com outras pessoas, tem a troca de ideias, de valores, enfim, faz o teu movimento que você vai conseguir. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, até agora a Paty não mandou mais nenhuma pergunta. Se tiver, Paty, pode mandar, tá? Ela está digitando aqui, daqui a pouco chega. Podem mandar suas perguntas. Então, esse trânsito na esfera terrena, ele faz com que a nossa maior obrigação seja justamente obrigação, né? A nossa missão, para não ficar indo e voltando tantas vezes, transcender esse movimento do ego, tá? É ele o motivo dos adoecimentos. É o ódio, como perguntou uma pessoa aqui, que vem do ego, tá? Que faz com que a gente possa adoecer. Perdoem. Vibrem em pensamentos elevados. Cuidem da natureza. Se você ocupa um lugar de autoridade, olhe o ecossistema. Não sei lá, na justiça, em algum movimento desse. Valorize as questões do ecossistema.
Se você ocupa o lugar numa empresa, cuide da sua empresa, cuide para que essa empresa preserve o ecossistema. Se você educa crianças, eduque para a condição ambiental, a consciência ambiental. Você não participa de nada disso que eu falei? Trabalhe consigo. Cuide do planeta. Nós não temos recursos ilimitados e é para cá que nós voltamos. A gente ainda vibra nessa terceira frequência. A nossa tarefa é transcender ela. E só tem um lugar compatível com o nosso reparo, com nós estarmos na carne para poder reparar os nossos danos anteriores. É aqui. Então é para cá que a gente volta. Cuide hoje do lugar para onde você vai voltar amanhã, para onde você vai habitar amanhã. É cuidar da sua caminhada, é cuidar do seu movimento. O que é que vocês estão rindo, hein? Eu estou vendo um monte de kkkk aí. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. Frequências têm relações com os chakras? Sim, eu não quis ser tão esotérico, mas essas frequências são estudadas muitas vezes como os chakras, né? É uma linha de raciocínio que essas frequências que eu citei, elas são compreendidas no estudo dos chakras. Sim, tá? Você está aí pensando corretamente. Será que poderiam falar... Eu vi uma pergunta aqui, tá? Será que poderiam falar em uma outra oportunidade sobre transição planetária? Olha, pode sim, viu? Acredito que Márcio, João Luiz vai voltar, tá? Com a história lá da Quinta de Luz e tudo mais. Aquela primeira lá que ele falou, que nos encantou, né? Foi a Pedra Filosofal, certo? Aí ele vai voltar com o segundo volume lá, a Câmara Secreta. Vai, tá? É João Luiz que vai voltar aí, o amado João, com a história da nossa Quinta de Luz. Enquanto a tua pergunta de se a gente pode falar sobre a transição planetária, pode sim. Eu realmente não me sinto confortável porque talvez não tenha um respaldo teórico para te trazer a respeito disso. Estudo mais uma questão ainda não formulada para tal. Mas os meninos aí, certamente, eles vão poder te ajudar. Vamos lá. Júlia gostou da Pedra Filosofal e da Câmara Secreta. Muito bem, temos 3 minutos. Como passa rápido. Nossa, mãe. Então, nesses 3 minutos, eu mais uma vez quero agradecer a todos vocês, agradeço imensamente ao Pai Eterno por fazer parte dessa casa. Então, deixo com vocês aqui, eu estava bebendo água e vendo o meu copinho, foi isso que eu olhei. Ele tem aqui umas coisinhas, ó. Paz, saúde, alegria, acho que é copo de Réveillon, felicidade, sucesso, amor, união, prosperidade, amizade, fraternidade, tá? Gratidão a todos vocês. Antes que o meu tempo encerre, olha, fiquem com Deus. Nesse tempo difícil, lembrem de uma coisa, Deus, Ele não abandonou nenhum de nós, tá? Orem. Peçam, se conectem à espiritualidade. Todos os pedidos são arquivados, todos arquivados no sentido de computados, contabilizados. Façam um movimento de se conectar com o Pai Maior. Tem gente assistindo a gente hoje do hospital, tratando da Covid. Vê que coisa linda. Peça, querida, tá? A sua jornada não chegou ao fim. Daqui a pouco a gente vai estar se abraçando novamente. Não chore aí não, que faz mal pro pulmão expandir demais. Mas até breve.